Analisar as medidas para a habitação está connosco a bastoneira da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco. Olá, boa tarde. Há aqui uma mudança de paradigma. Qual é? Bom, sem dúvida, e eu congratulo, peço desculpa, estas medidas, porque acima de tudo é isso. É uma mudança de paradigma enorme. Porquê? Porque normalmente as atuações, e nós estamos neste momento numa situação que acho que todos identificamos, uma crise na habitação. Isto é, não há oferta, os portugueses são muito prejudicados por não terem oferta, quer a nível do arrendamento, quer a nível da compra, e portanto precisamos todos, e esta crise da habitação é transversal. Não há oferta para os nossos bolsos, não é? Para os portugueses, de uma forma geral. E, portanto, ela é transversal e afeta todos os setores da economia. E, portanto, claramente tem que haver medidas revolucionárias, eu diria, de choque, como disse o Sr. Ministro das Infraestruturas, medidas de choque para a habitação. E, por isso, o que eu vejo aqui é já um princípio, efetivamente, de medidas que mudam o paradigma. E mudam o paradigma porquê? Porque este problema já tem vindo a ser identificado e as medidas que têm existido são muito do lado da procura, para ajudar quem precisa e quem procura. E nunca do lado da oferta. E o que nós precisamos é de incentivar a oferta, porque senão a procura nunca vai ter resultados. Porque se nós não tivermos oferta, nunca vamos ter resultados para a procura. E, portanto, vejo pela primeira vez esta mudança de paradigma que acho que é muito importante. Tentar atuar no lado da oferta. Incentivar a oferta. Então, aqui medidas que eu acho que é importante, nomeadamente os 6% do IVA na construção, que vai incentivar. Espero que também deixe aqui o valor da habitação, nomeadamente na construção, para a habitação própria, quem está a construir, para quem está a vender e, portanto, espero que tenha aí essa medida também no efeito da descida dos preços. Depois temos as outras medidas que também foram mencionadas, que não estavam agora aqui na reportagem, mas que foram mencionadas, que é baixar a taxa de tributação dos rendimentos prediais para 10% ou até para 0%, para os senhorios, para os incentivar a pôr casas no mercado. E, portanto, essas acho que são daquelas mais importantes. Portanto, a tal situação da mudança do paradigma, atuarmos junto da oferta, incentivarmos a oferta para depois satisfazer a procura. E por isso, essa também acho que é uma medida muitíssimo importante, descer, incentivar os senhorios a porem, os proprietários a porem as suas habitações no mercado. Há milhares de habitações fechadas, porque não há confiança suficiente dos proprietários para as pôr no mercado, não só em termos da tributação, embora aqui a tributação possa ser um incentivo, como também outras questões legais que existem, depois em relação à utilização dos próprios imóveis. Portanto, vejo aqui um caminho que se começa a focar na oferta, que acho que é extremamente importante. Outra medida que também foi anunciada, a isenção de mais-valias se reinvestir em imóveis para arrendamento. O arrendamento, ainda por cima, vem com um valor que é realista, até 2.300 euros, portanto, muitas vezes, e se calhar vai haver aí algumas... O Primeiro-Ministro acabou por explicar que se calhar alguém de Bragança não percebe uma renda destas, mas em Lisboa ou no Porto percebe-se, não é? Exatamente, as rendas já chegam a este valor para a classe média e, portanto, é preciso percebermos. E não é só essa questão, é que quando se está a incentivar até esses valores, vai trazer muito mais casas para o mercado. E o aumento da oferta também se traduz depois na descida generalizada. Quanto mais oferta houver, melhores preços vão ter quem procura. E, portanto, isto tudo são medidas que, em conjunto, começam a ter esse efeito. E, portanto, as grandes vantagens que eu vejo aqui é essa mudança de paradigma, de facto, que é passarmos a atuar na oferta. Incentivar a oferta, porque sem incentivarmos a oferta, nós nunca vamos conseguir ter um caminho de que satisfaça a procura e as necessidades dos portugueses. Estas são medidas fiscais de incentivo à oferta, mas não aumentam a confiança. Aí não existiu nenhuma. Mas estão prometidas também outras, não é? Nomeadamente depois para a construção, os licenciamentos, a redução dos tempos, que também trazem a confiança precisamente a quem investe e a quem quer investir para trazer mais casas para o mercado. Portanto, esperemos que estas também sejam acompanhadas de outras, nomeadamente também questões que já foram e que também estão um bocadinho associadas ao arrendamento, a questão dos despejos, a questão de haver aqui uma gestão mais eficaz de quem não cumpre e, portanto, todas essas regras têm que também ser postas a funcionar, elas já existem, têm que ser eficazes. E qual é o impacto no orçamento do Estado estas medidas fiscais? Baixamos o IVA para 6% no arrendamento, na construção, no IMT?
O IMT tem aqui uma medida que sobe para os não residentes. Não sei se depois, em termos de equidade e da questão mais europeia, se consegue depois manter esta medida, mas isso depois será uma reflexão, ou quando houver queixas logo se vai avaliar. Mas eu acho que há uma questão muito importante. Quando estas medidas são trazidas para o orçamento ou fora do orçamento, elas têm impacto no orçamento, não é? E, portanto, o que acontece é que numa medida imediata, ao mensurar imediatamente, nós vamos dizer que o Estado diminui a sua receita e aumenta os seus custos. Mas isso não tem que ser necessariamente assim, porque quando nós estamos a falar da medida em si, essa vai ter esse efeito. Mas temos que ver depois a análise e analisar em termos globais que impacto é que vai ter na economia. E, portanto, o impacto na economia vai trazer outras receitas associadas a esta receita que reduz, que é trazer precisamente a capacidade de mais portugueses terem acesso à habitação. O acesso à habitação, eu diria que é quase um direito fundamental, não é? E hoje é um direito fundamental, que está consagrado, aliás. Mas, efetivamente, este direito e a capacidade que os portugueses vão ter, ou podem ter perante medidas que eu continuo a dizer, acho as medidas muito boas, elogio muito o haver a coragem política de se fazer este caminho, mas acho que ainda tem que ir mais além, ainda há margem para ir mais além. Aonde? Porque depois a economia recupera. Trazer mais situações que incentivem a oferta. Nós precisamos de habitação. A construção, claro que todos identificamos a falta de construção dos últimos anos e a falta de habitação nova como um dos problemas, mas esse demora anos a fazer e também uma das medidas que foi anunciada foi precisamente o mudar regras de licenciamento, acelerar as regras de licenciamento para haver mais construção e mais habitação, mas essas ainda demoram, portanto temos de ter medidas imediatas e estas são aquelas que são trazidas como imediatas. Pode-se ir mais além, no sentido de incentivar de outras formas, com outros apoios, nomeadamente na reabilitação urbana, porque há muitos imóveis fechados porque não estão em condições de ser arrendados e, portanto, há aqui também, por exemplo, linhas de financiamento para essa reabilitação. Acho que seriam medidas importantes, até alguma parte a fundo perdido, para trazer essas habitações para os proprietários que não as podem arrendar porque não estão em condições. E, enfim, muitas outras haveria aqui a dizer. O que é importante é nós percebermos, e acho que foi muito difícil chegarmos a este ponto, de perceber que o problema está na oferta e que a oferta é que tem que ser incentivada. E isto tem que ser bem explicado aos portugueses, porque às vezes há sempre a ideia contrária de que quem detém, o proprietário, é aquele que não precisa de ser incentivado. E não. Aqui nós precisamos é de trazer e de incentivar e dar confiança precisamente aos proprietários para porem os seus imóveis ao desporto português e ao serviço de Portugal. Exatamente. Sra. Bastonária, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. A Associação